Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 14 de março de 2017. Restaurante italiano dá desconto em conta por bom comportamento de crianças. A decisão do proprietário de um restaurante de Pádua, nordeste da Itália, de aplicar um desconto de 13 euros a clientes graças a seus filhos educados causou uma positiva surpresa entre os veículos de imprensa e a opinião pública italiana. Os veículos de imprensa italianos que tinham publicado anteriormente notícias de restaurantes que proibiam a entrada de crianças elogiaram esta iniciativa. O dono deste restaurante de Pádua, Antonio Ferrari, explicou em entrevista ao jornal Corriere della Sera que realizou este gesto no domingo por conta do bom comportamento das 5 crianças que acompanhavam 6 adultos. Ferrari explicou que depois da refeição, as crianças se dedicaram a colorir papéis e fazer contas de multiplicar que trouxeram de casa, deixando seus pais comer em paz, assim como os outros clientes do local. Antonio Ferrari afirmou que não decidiu dar o desconto por publicidade, mas porque era um espetáculo muito lindo ver como as crianças interagiam entre eles, com essa compostura enquanto seus pais degustavam vinhos. E sem usar aparelhos eletrônicos como estamos habituados a ver em alguns restaurantes, comentou a imprensa italiana. Os pais das crianças, de entre 4 e 6 anos, foram premiados com um desconto de 5% na conta, o que equivaleu a 13,05 euros. Ferrari comentou que teve a ideia de um restaurante de Miami que premia as crianças que se comportam de maneira tranquila, e que, embora em sua enoteca não exista por norma esta oferta, não duvidaria em voltar a fazer isso com outras crianças com a mesma atitude. Em Lar, Alicerce de Amor, Lucy Dias Ramos faz uma breve e muito boa análise da família. Dizem que família é sempre a mesma coisa. Os mesmos problemas de relacionamento, as mesmas crises, os mesmos conflitos existenciais. Todavia, em muitos grupos familiares, quando a coisa fica mais complicada para alguém ou surge alguma enfermidade grave, todos se unem para ajudar. Há os que discutem por qualquer problema, os que não gostam de ser contrariados, os que concordam com tudo, depois fazem do seu jeito, e até aquele que se faz de bonzinho e, pelas costas, reclama e ofende sem razão os que são seus parentes. Mas existem famílias que vivem em harmonia dentro da relatividade dos tempos atuais, mesmo enfrentando dissabores e lutando contra as dificuldades da vida. Graças a Deus existem, apesar de raras. Entretanto, são as mais felizes. Analisando mais profundamente, podemos dizer que existem diferenças sociais, culturais e religiosas. Existem fatores a serem considerados quando analisamos os objetivos de sua formação, desde a mais conservadora do século passado até a mais moderna família do século XXI, diferenciando-as e demonstrando que, mesmo na diversidade, a família é a grande esperança de renovação da sociedade nesta transição que vivenciamos. Grandes mudanças ocorreram nas últimas décadas, basta observarmos os costumes, as normas, a educação, os hábitos alimentares, as uniões afetivas e a maneira como os pais lidam com os filhos e vice-versa. Talvez não se tenha alterado o conceito de família com relação a preservar os valores morais nas que ainda seguem regras e tradições, embora muitos considerem ultrapassadas tais normas. Não é preciso voltar muitos anos no calendário da vida. Se analisarmos a vida atual de cada um de nós, as mudanças e alterações existentes,
verificaremos o quanto estamos distanciados das famílias tradicionais do século passado. Algumas modificações foram boas no sentido de buscar mais conforto e aproximação por meio dos avanços da tecnologia e dos valores reais da liberdade de expressão que facilitam o intercâmbio. Outras, porém, foram modificadas e adaptadas seguindo o influxo do pensamento moderno, graças à mídia, que influencia desde a criança até o adulto, com inovações no sistema educacional, nas leis sociais e civis que abriram novas portas para que os anseios de liberdade fossem atendidos. Infelizmente, sem a educação moral, sem os limites que a ética estabelece segundo as diretrizes de cada família ou comunidade, fica muito difícil aceitar tantas inovações que alteram profundamente o respeito e a credibilidade do ser humano em seu intercâmbio com os que participam de sua vida ou sofrem sua influência. Há uma interdependência entre todos nós que vivemos em sociedade. Não podemos nos isolar completamente com o intuito de preservar nossos valores. Os fatores que nos sustentam no turbilhão de novidades deste século deverão ser preservados e, indiscutivelmente, considero a família como a base, a estrutura na qual serão assentados os valores morais que nos preservarão da negligência e do desequilíbrio diante das lutas terrenas. Lucy Dias Ramos vem ao encontro do que afirma Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Pergunta 685. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A renovação da humanidade só se processará através da educação. E o Espiritismo, cuja meta principal é educar o homem para a eternidade, se preocupa desde a codificação de Kardec em convidar espíritas a tão preciosa missão, conforme podemos conferir em Evangelho segundo o Espiritismo e em O Livro dos Espíritos. Comenta Santo Agostinho sobre a missão dos pais. A tarefa é difícil, mas não impossível, não exige o saber do mundo, o ignorante como o sábio pode cumpri-la e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Observamos a preocupação da espiritualidade em convidar os pais para o bom desempenho de sua tarefa educativa, mostrando o auxílio que os mesmos obterão no conhecimento da doutrina espírita. Sobre a ausência de responsabilidade moral e deficiências tais como desconhecimento espiritual e relaxamento da educação no lar, gerando problemas sociais, afirma Allan Kardec, considerando-se aluvião de indivíduos diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Há mais de um século os espíritos já mostravam o sério problema dos desvios morais, do desequilíbrio no caráter e da ausência de valores elevados nos jovens que saem do lar e mergulham na sociedade, carregando bagagem dos sentimentos, virtudes, emoções, hábitos e vícios trabalhados no ambiente familiar. Observamos, desse modo, que os lares deveriam ser núcleos onde os espíritos reencarnantes trazendo os vícios e as virtudes, os bons e os maus hábitos do passado fossem preparados para a melhoria de sua situação espiritual, combatendo esses vícios e desenvolvendo essas virtudes, caracterizando assim a educação moral, que é a missão verdadeira do lar. Os pais devem firmar um incessante combate às ervas daninhas das imperfeições, plantando as boas sementes das virtudes no coração dos filhos, para que elas germinem hoje ou no futuro, abrindo a esses espíritos a porta da renovação e do aperfeiçoamento espiritual. Missão essa da qual não podem fugir ou se furtar as consequências de sua negligência, como também receberão os frutos abençoados quando do seu bom cumprimento. Sobre a cura de todos os males morais do homem, que se fará somente pela educação, esclarece Kardec que a cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas,
mas não é impossível. A isso não chegará de resto, se não tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. As escolas do mundo nos enriquecem o cérebro com uma gama imensa de conhecimentos, informações, cultura. Mas somente no lar, no seio da família, é que o espírito encontrará a proteção e o ambiente propício à sua preparação no íntimo de seus sentimentos, ideias, emoções para as lutas do mundo. E somente pais e mães conscientes de suas responsabilidades é que conseguem fazer do ambiente doméstico essa escola de moralização das almas. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de março, por Feijão.